Olá, galera! Tudo bem? Vamos lá, tá certo? Continuar com os estudos de PG, tá certo? A gente está estudando progressão geométrica e no vídeo anterior a gente falava sobre o produto dos n primeiros termos de uma PG. Ou seja, se eu tiver uma PG qualquer, tá bom? Inclusive essa PG pode ser infinita, o que é que eu faço para calcular o produto de n termos consecutivos dessa PG, tá certo? Então eu quebro essa PG e digo o seguinte: o produto dessa PG vai ser A1 vezes A2 vezes A3 até chegar no enésimo termo. E na aula passada, a gente concluiu isso daqui, ó, que o produto dos n primeiros termos elevado ao quadrado é A1 vezes AN, ou seja, o primeiro vezes o enésimo termo dessa PG, isso elevado a N, tá bom? Chegamos a essa conclusão aqui na aula passada. Mas agora a gente vai falar não do produto dos n primeiros termos. A gente vai falar da soma desses n primeiros termos, tá bom? E aí, se eu tiver uma PG qualquer e eu tenho n termos dessa PG que eu quero calcular a soma desses n termos, o que é que eu devo fazer? Tá bom, gente? Primeiro, aquele aluno que não estuda, ele pega os termos da PG e faz o cálculo. Tá bom? Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Ele quer fazer uma lista dos 10 e efetuar o cálculo. Mas se a pergunta fosse calcule a soma dos 5.000 primeiros termos dessa PG. Bom, gente, olha que complicação você teria aí. A não ser que você preste atenção, que você veja a fórmula e pratique, para a gente aprender isso de uma forma bem bacana, tá bom? A gente agora vai falar sobre a soma dos n primeiros termos de uma PG. Eu deixei anotado aqui, inclusive, a PG pronta, eu tenho uma sequência A, considere isso como sendo uma PG, deixe um espaço aqui para a gente anotar, tá certo? A fórmula que a gente vai encontrar, para depois fazer um exercício e aplicar essa fórmula. Só que aqui a gente vai discutir algumas coisas, uma espécie de demonstração, para vocês verem como a gente vai fazer para chegar na fórmula. Então imagine só, galera, preste bastante atenção. Se eu quero calcular a soma dos n primeiros termos da PG, eu posso considerar essa soma como sendo A1 mais A2 mais A3. Vou colocar aqui reticências, porque eu posso ter outros tantos termos, até AN-2 somado com AN-1 somado com AN. Pronto. Na verdade, o que eu quero é saber o resultado desta operação aqui. Pronto. Só isso. Tá certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou chamar isso aqui de soma dos n primeiros termos da PG. Tá certo? Bom, essa equação aqui vai receber um apelido de equação número 1. Tá? Bom, mas eu tenho aqui uma equação e todo mundo sabe que a gente pode fazer diversas coisas mexendo na equação sem alterar o resultado. Uma delas é multiplicar os dois membros por um número qualquer diferente de zero. Tá bom? Diferente de zero. Então imagine vocês que a razão dessa PG não é zero. Tá bom? Não é zero. Então imagine vocês que diferente de zero. Tá certo? Então veja só. Se Q é diferente de zero, eu posso multiplicar o primeiro termo e o segundo termo pela razão Q. E eu vou ter isso daqui, ó. Q vezes a soma vai ser... Quando eu pego esse segundo termo e multiplico por Q, é a mesma coisa de multiplicar cada uma dessas parcelas por Q. Então vai ficar assim, ó. A1 vezes Q, somado com A2 vezes Q, somado com A3 vezes Q, somado com AN-2 vezes Q. A expressão fica grande assim, mas o que eu estou fazendo é a mesma coisa sempre. Pegando cada termo desta sequência e multiplicando por Q. Bom, mas o que acontece quando eu pego um termo de uma sequência e multiplico pela razão? Vou repetir a pergunta. O que acontece quando eu tenho um termo da sequência e multiplico pela razão? Muito bem, eu acho o termo seguinte. Não é verdade? Então vamos escrever isso aqui, ó. Q
vezes a soma é igual a A1 vezes Q. Eu tenho o primeiro termo. Multiplico pela razão. Eu vou achar o segundo termo. Então, eu vou ter A2 mais A2 vezes Q é o A3. A3 mais A3 vezes Q é o A4. Tá bom? Aqui dentro também eu teria, com certeza, outros produtos. AN menos 2 vezes Q, AN menos 2. Quando eu multiplico pela razão, eu acho o termo seguinte. AN menos 1. Mais AN menos 1 vezes Q, eu acho o termo seguinte. AN. Mais. Aí aqui, AN vezes Q seria o termo seguinte. AN mais 1. Mas eu posso ter uma PG com 10 termos e eu quero calcular a soma dos 10. Então não vale a pena eu escrever A11, porque eu não terei A11. Então eu vou deixar assim mesmo, viu, gente? AN vezes Q. Tá certo? Pronto. Esta equação daqui vai receber o nome de equação número 2. Então, só para sinalizar aqui para vocês. Deixa eu mudar de cor para vocês entenderem melhor. Esta daqui é a equação número 1. Esta daqui é a equação número 2. E o que eu vou fazer é pegar a equação número 1 e subtrair dela a equação número 2. Tá certo? Ou então eu posso fazer o contrário. Tá bom? Eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar para ficar melhor. Vou fazer assim mesmo. Deixa eu ver se assim vai dar certo. A equação número 1 menos a equação número 2. Tá certo? Então, olha só. Se eu pegar esta equação número 1 e subtrair dela a equação número 2, eu vou ter isso daqui, ó. Vai ter isso daqui. A soma menos Q vezes a soma é igual, né? Isso menos isso é igual. Minha gente, se eu pegar isso aqui tudo e subtrair isso aqui tudo, percebam que vai ter isso menos cada uma dessas parcelas aqui. Então imagine que aqui vai aparecer um menos, aqui um menos, aqui um menos, aqui um menos. Todo mundo agora com o sinal de menos antes. Então vocês percebam que eu vou ter A2 menos A2. Eu posso cancelar. Não é verdade? Eu posso ter A3 menos A3. Depois do A3, se aqui tem A4, aqui com certeza vai ter um A4. Não há verdade dentro dessas reticências? Então eu vou cortar o rapaz que aparece aqui com esse A4. AN menos 2 com certeza vai aparecer aqui antes desse AN menos 1. Então eu vou cortar AN menos 2 com esse AN menos 2. AN menos 1 menos AN menos 1 corta. AN menos AN também vai ser cortado. Então vão sobrar o A1 e esse camarada daqui com o sinal de menos. Então eu vou ter isso daqui, ó. É A1 menos isso daqui, que é AN vezes Q. Bom, mas deixa eu mostrar para vocês agora quem é esse AN vezes Q. Tá certo? Olha só, vamos fazer um rascunho aqui. Fazer de outra cor para não confundir. AN vezes Q é a mesma coisa aqui. Quem é AN? Fórmula do termo geral. Vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Fórmula do termo geral. No lugar de AN, eu posso colocar A1 vezes Q elevado a N menos 1. Só que isso está multiplicando por Q. Não é verdade? Que é esse Q daqui. E Q elevado a N menos 1 vezes Q, lembrando que aqui tem o expoente 1, propriedade de potência, soma os expoentes N menos 1 somado com 1, fica N. Então, isso aqui é A1 vezes Q elevado a N. Então, isso daqui pode ser substituído por A1 vezes Q elevado a N. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. A soma menos Q vezes a soma é A1 menos, galerinha, A1 vezes Q elevado a N. Vamos dar uma melhorada nisso daqui, tá certo? Olha só. No primeiro membro, eu posso colocar a soma em evidência. Então, vai ficar a soma que multiplica por. A soma que multiplica por. O coeficiente daqui é 1 e aqui é menos Q. Então, vai ficar 1 menos Q vezes. No segundo membro, eu posso colocar A1 em evidência. Tá bom?
eu coloco A1 em evidência, que vai ficar quem? 1 menos Q elevado a N. 1 menos Q elevado a N. Pronto. Então, quem é a soma? A soma dos N primeiros termos, isso que está multiplicando, pode passar para aqui dividindo, na verdade? Então, vai ficar assim, ó. A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Na maioria das vezes, a galera troca essa ordem daqui. Ao invés de 1 menos Q elevado a N, coloca Q elevado a N menos 1. Não tem problema nenhum. Vai ficar negativo. Aliás, vai ficar o oposto. Então é só trocar isso aqui também para ficar o oposto. Tá certo? Então olha só, galera. Faz o joguinho de sinal. A gente chega à conclusão de que isso é A1, que multiplica por Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. Tá bom? Para ficar isso daqui primeiro. Se eu invertir essa ordem aqui, eu vou ter o oposto. Mas se eu inverter isso daqui também, eu vou ter o oposto. Vai ficar um sinal de menos aqui, um sinal de menos aqui. Eles são cortados, dá no mesmo. A gente não teria esse problema se ao invés de ter feito a equação 1 menos a equação 2, se eu tivesse feito a equação 2 menos a equação 1. Não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá então. Presta bastante atenção. Encontramos a fórmula. A soma dos N primeiros termos da PG é dada por A1, que multiplica por Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Ah, professor, eu deixei anotado aqui para eu não esquecer. Quando você multiplicou a primeira equação que nós tínhamos aqui, pela razão, você disse que você só pode fazer isso, se a razão for diferente de zero. E se a razão fosse igual a zero? Ah, não teríamos problemas. Porque se a razão de uma PG é zero, tu vai ter o primeiro termo que precisa ser diferente de zero. Lembra lá da definição? É toda sequência cujo primeiro termo é diferente do zero. E cada termo é igual ao termo anterior multiplicado pela razão. Pronto. O primeiro termo nunca é zero. Mas se a razão for zero, o segundo é zero. Porque tu vai estar multiplicando por zero. E assim sucessivamente, né? Uma PG estacionária ou singular. Vai lá na nossa aula de classificação, tá bom? Então essa daqui, se eu quiser a soma dos N primeiros termos, eu vou somar o primeiro termo com um monte de zeros. Galera, a soma vai ser igual a A1, tá bom? Ah, mas deixa eu te falar uma coisa. Se a razão for zero e eu colocar aqui zero e aqui zero, zero elevado a N vai ser zero. Menos 1 é menos 1. Olha só. Eu teria A1 vezes 0 menos 1 sobre a razão que é 0, 0 menos 1. Bom, gente, isso aqui pode cortar com isso daqui, a soma é A1 mesmo, tá bom? Mesmo somando com um monte de zeros, já que o zero é elemento neutro da adição. Tá joia? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o que é desnecessário. Isso daqui foi um rascunho explicando para vocês esse Q diferente de zero, mas também para Q igual a zero. E essa é a demonstração desta fórmula fantástica e muito importante que nós vamos utilizar, tá bom? Quando a gente quiser encontrar a soma dos N primeiros termos de uma PG. Tá bom, gente? Esta é a fórmula. O que é que a gente pode fazer agora? Óbvio, um exercício, tá certo? Vamos lá então. Galerinha, vou apagar a demonstração, tá certo? Vou sair aqui porque algumas pessoas gostam do print. Vou apagar a demonstração para a gente fazer um exercício, tá certo? Vamos lá então, vamos praticar. Vamos usar essa fórmula para ficar bem beleza, bem bacana aqui a nossa aprendizagem. Exercício. Exercício. Questão 1. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da sequência 1, 2, 4, 8 e por aí vai. Esta é uma questão que algumas pessoas escreveriam APG com 8 termos,
depois faria o cálculo. A soma dos 8. Ah, mas você vai gastar tempo. Não é verdade? Usa a fórmula. Porque a gente costuma colocar de início uma questão simples para você ver a aplicação. Mas depois a coisa se complica, não é verdade? Depois a gente coloca uma PG um pouco mais trabalhada, com raiz, com fração. Então não vai dar trabalho. Vai para a fórmula, é melhor. Tá bom? Sigam os conselhos do professor amigo Bolinha. Então olha só, galera. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da sequência papapá. Perceba que eu coloquei assim, da sequência. Porque tem uma galera que vê a questão assim, da sequência. Cuidado. Aqui você tem que analisar antes. Essa questão numa prova, que sequência é essa? É uma PA? É uma PG? Tá bom? Bom, dá para perceber que isso não é uma PA. Porque de 1 para 2 a razão seria 1, então aqui só seria PA se fosse 3, 4. Não é verdade? Então é uma PG. Se é uma PG, eu tenho que usar a forma da soma dos N primeiros termos da PG. Que vai ser o seguinte. Repito a fórmula aqui para praticar. A soma dos N primeiros termos da PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tá bom? Mas como a questão me pede a soma dos 8 primeiros termos, basta substituir N por 8. Então, olha só, galerinha. A soma dos 8, no lugar de N eu coloco 8, na verdade. Deixa eu melhorar aqui. A soma dos 8 primeiros termos da PG vai ser A1, que multiplica por Q elevado a 8 menos 1, sobre Q menos 1. Beleza. Para eu concluir, então, eu preciso conhecer dois valores aqui para substituir. A1, que eu já sei quem é. A1 é 1. E Q, que é a razão dessa PG, que eu também já sei quem é. A razão é 2, não é verdade? Estou multiplicando por 2 para encontrar o termo seguinte. Então, no lugar de A1, eu vou colocar 1. Tá bom? Tá certo? E no lugar de Q, eu vou colocar 2. 2 elevado a 8 menos 1 sobre Q menos 1. Q é 2. 2 menos 1. Vou fazer uma pergunta para vocês. 2 menos 1 é 1. Então, ó, desnecessário. Então, a soma dos 8 primeiros termos vai ser 2 elevado a 8 menos 1. Galerinha, quanto é 2 elevado a 8? Façam as contas, que vai dar 256 menos 1. Tá certo? Isso quer dizer que a soma dos 8 primeiros termos dessa PG é 255. Ok, galera? Beleza com vocês? Então, olha só, a soma dos 8 primeiros termos da PG, 255. E eu espero que vocês tenham entendido essa explicação, tá bom? Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Gostaram da explicação? Se gostaram, não esqueça não. Vai lá, clica rapidinho, dá um gostei aí, dá um like para nos ajudar, tá certo? Deem sugestões, vai lá nos comentários, coloca o que você achou da aula, critique, dê sugestões. O que, é que a gente pode fazer para melhorar as suas próximas aulas, tá certo? Beleza para vocês? Ah, tá. Se ainda não for inscrito no canal, o que, é que vocês precisam fazer? Clicar aqui, se inscrever no canal, tá certo? Um abração para vocês. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima. Tchau.